Bom dia, aqui é a professora Thalissa e hoje teremos mais uma aula de Biologia. Vamos iniciar a apostila 3, página 252, onde falaremos sobre o sistema locomotor, os ossos. Em 2016, o Brasil organizou os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. Foi uma grande oportunidade para os brasileiros verem de perto as maravilhas que o esporte proporciona. Por vezes, achamos impossível fazer muitos daqueles movimentos, com a graça e precisão que são executados pelos atletas. Como os nossos músculos e ossos conseguem realizar esse trabalho? Como os demais sistemas auxiliam na execução destes movimentos? Além dessas, outras perguntas devem surgir e serão discutidas ao longo deste capítulo. Então, ali nós temos uma imagem mostrando, um desses movimentos realizados pelo atleta, onde ele precisa ter sustentação, força e precisão. E quem garante isso é o sistema locomotor. O conceito de esqueleto. A ideia de esqueleto remete em geral à figura da caveira e um conjunto de ossos articulados que são muito usados em filmes e representações. Porém, o conceito de esqueleto prevê um sistema que garanta sustentação e pontos de apoio para os músculos. Portanto, minhocas, insetos e outros invertebrados também têm um esqueleto, porém, esse é diferente do que estamos acostumados nos vertebrados. As minhocas, por exemplo, possuem um líquido entre seus tecidos que, ao ser comprimido na cavidade ao longo do corpo, lhe dá sustentação, o que é conhecido como esqueleto hidrostático. Então, devido à pressão exercida pelo líquido, isso fornece sustentação para o corpo. Os artrópodes, que são insetos, crustáceos, aranhas, escorpiões, eles apresentam um esqueleto externo, que é chamado de exoesqueleto, e se parece com uma casca rígida e serve de sustentação, de ponto de apoio para os músculos e também como proteção contra a perda de água e ressecamento. Animais como os vertebrados e os equinodermos, como ouriços do mar e estrelas do mar, possuem um esqueleto interno. As substâncias que compõem os esqueletos são muito variadas. A concha dos moluscos, que é feita de carbonato de cálcio, nos artrópodes o esqueleto, que é feito de quitina, que é um polissacarídeo, um açúcar associado a proteínas. Já nos seres humanos, o esqueleto é composto de proteínas, sais de cálcio e fosfato. Aqui nós temos mostrando a casca, de insetos e de moluscos. A atividade experimental número 1 fala sobre os ossos flexíveis. Então, é um experimento. Eu vou mostrar para vocês um vídeo onde mostra justamente essa atividade experimental. Parece um osso normal. Mole. E hoje eu vou ensinar como fazer esse osso mole aqui. Com ele, quando você chegar na escola, todo mundo vai querer saber o que é. Você vai ter muitos amigos. Bom, para fazer um osso como esse aqui, você vai precisar simplesmente de vinagre. Você pega o vinagre, coloca o vinagre em um pote fino o suficiente para caber o osso. Enche o pote até a boca aí, joga o osso lá dentro. O vinagre
ele é cheio de um ácido que se chama ácido acético. Esse ácido vai reagir com uma substância que tem no osso que se chama carbonato de cálcio. E você pode ver essas bolinhas que se formam no osso, é o ácido acético combinando com o carbonato de cálcio. Então, o ácido corrói o carbonato de cálcio do osso e deixa só uma parte mole que tem dentro do osso ou do animal. Você tampa isso aqui e guarda em um lugar bem discreto, onde ninguém vai mexer, sua irmã não vai mexer lá e querer saber por que você está guardando um osso esquisito nesse lugar. Depois que você guardar em um lugar discreto, você tem que esperar 3 semanas até que o ácido acético corroa todo o carbonato de cálcio que tem no osso. Depois de 3 semanas você tira, lugar discreto, abre o pote e seu osso tá aí. Para quem vai me perguntar, sim, é a mesma coisa que acontece com a casca do ovo. Também pode ficar mole como esse osso aqui. Eu já fiz um vídeo sobre isso, é só você clicar aqui do lado. Mais vídeos como esse aqui. Portanto, ele demonstrou, né, que o osso, no caso ali um osso de galinha, quando ficou vários dias no vinagre, o vinagre acabou fazendo com que fosse retirado, né, esse carbonato de cálcio, que é o que dá essa estrutura rígida para o osso, e portanto ele ficou molinho, né, flexível. O esqueleto dos vertebrados. Nos vários grupos de animais vertebrados, encontramos representantes com esqueleto ósseo ou com esqueleto exclusivamente cartilaginoso, que não chega a desenvolver ossos, né? Como é o caso dos tubarões, das raias, por exemplo. O primeiro está presente na maioria dos vertebrados, como nos peixes ósseos, enquanto o segundo, que somente peixes cartilaginosos, que aí são os tubarões, raias e quimeras. A cartilagem é um tecido relativamente macio e maleável e está presente em algumas articulações. Até a 12ª semana de desenvolvimento do feto, o esqueleto é totalmente cartilaginoso. É nesse período que começa a substituição por tecido ósseo, que vai fornecer mais rigidez, sustentação e resistência. Aqui nós temos o esqueleto dos vertebrados. Temos uma imagem que mostra o esqueleto humano. Que mostra o esqueleto humano. E a outra imagem que mostra o esqueleto de um gatinho. Compare as ilustrações a seguir. Bom, ambos apresentam crânio, né? Ossos do crânio, mandíbula, os ossos, né? Fêmur, tíbia, húmero são parecidos, mas a postura ali é diferente, né? Nós somos bípedes, caminhamos sobre 2 pernas, e eles são quadrúpedes, né? Também temos aqui esse eixo que é diferente e a posição, né? A presença, na verdade, do rabo. Seriam algumas diferenças. Aí ele pede: identifique partes comuns aos 2 esqueletos, além dos ossos. Como eu falei, ambos apresentam o crânio, a coluna vertebral que os sustenta, presença de mandíbula. Identifique diferença entre os dois. Já falei também, nós somos bípedes, eles quadrúpedes. Eles possuem o rabo, a gente não possui. E identifique nos 2 esqueletos um eixo principal. O eixo principal seria a coluna, né? A coluna vertebral, as vértebras. A cabeça e o tronco, que são formados pelo crânio, pela coluna, pelo osso externo e pelas costelas, formam o esqueleto axial. Ossos que compõem os membros, bem como grupos de ossos que se conectam ao esqueleto, constituem o esqueleto apendicular. O esqueleto axial
e apendicular são comuns a todos os animais, com 4 membros, tetrapódes ou quadrúpedes, né? Que correspondem a anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Apesar da posição diferente do andar e da presença da cauda no gato, por exemplo, é fácil perceber semelhanças entre o esqueleto, o crânio, a coluna e os 4 membros, como a gente já viu. De olho nas funções do esqueleto. Nós falamos isso na última aula. O esqueleto, né, os ossos, juntamente com os músculos, eles são responsáveis pela postura, movimento e locomoção. Outra função é a proteção. O crânio e a coluna protegem o encéfalo e a medula. Entre outras palavras, protegem o sistema nervoso central contra impactos. Já as vértebras, as costelas, o externo, protegem vários órgãos essenciais, como pulmão, coração e os rins. Os ossos. A aparência dos ossos em um primeiro momento pode trazer a lembrança de objetos que não possuem mais vida, como rochas ou fósseis, mas o tecido ósseo é um tecido vivo. Basta lembrar que em casos de fratura, né, se você sofrer um acidente e quebrar o osso, ele tem a capacidade de se regenerar. No canal, depois nós vamos fazer essa atividade. No canal central, você deve ter identificado vasos sanguíneos, que significa que o osso recebe nutrientes e gás oxigênio e libera substâncias que podem ser tóxicas. E na figura não está representado o canal central, onde passam nervos, que, juntamente com os vasos, compõem estruturas que evidenciam tratar-se de um tecido vivo. Aqui nós temos a atividade experimental, que inclusive já apresentei para vocês na última aula. Fala sobre queimar o osso, né, para então conseguir quebrar. Se você pegar um osso de galinha e tentar quebrá-lo, você não vai conseguir. Agora, se você atear fogo nele, aí você consegue, né, um osso longo de galinha, você consegue quebrar com mais facilidade. Foi o que eu mostrei para vocês, que os alunos fizeram, né, eu já mostrei o resultado da experiência. Qual que foi o resultado observado? Após queimar o osso, é possível, né, perceber que ele se quebra com mais facilidade. Nessa atividade, você vai analisar o resultado da atividade experimental 1. Teste a resistência do osso colocado no vinagre e compare a resistência do osso que foi queimado. Qual foi o resultado obtido? O osso no vinagre, ele é totalmente flexível, né? Totalmente elástico, totalmente flexível. E o osso que foi queimado, ele perdeu a resistência e pode ser facilmente quebrado. Isso que é o resultado que nós esperamos. A dureza dos ossos, ela se deve à presença dos sais minerais, como sais de cálcio e fosfato, cálcio e fósforo, que são obtidos principalmente através da alimentação. Na análise do resultado da atividade 1, você obteve, como a gente viu no vídeo, um osso que era dobrável, porque o ácido do vinagre retirou os sais responsáveis pela rigidez do osso. Mesmo sendo dobrado, o osso não foi facilmente quebrado, pois ele é feito de uma proteína que lhe fornece resistência e elasticidade, que é o colágeno. Então, o osso que ficou no vinagre, ele é totalmente elástico, então é difícil que você consiga quebrá-lo. No entanto, quando o professor queimou o osso, ele destruiu essa proteína. Após ser queimado, o osso perde, né, a rigidez, a elasticidade, justamente porque o colágeno foi destruído. Então, destruiu-se essa proteína
e o osso continua duro, porém menos resistente e, portanto, se quebra com facilidade. Esses minerais, cálcio e fósforo, eles podem ser usados pelo corpo em caso de necessidade. Então, se estiver faltando cálcio no sangue, né, ele vai ser retirado dos ossos. Por isso, os ossos são considerados reservas, né, fontes ali desses nutrientes. Além disso, a medula óssea vermelha, ao perder a sua função de produção de células sanguíneas, ela passa a armazenar gordura, que é conhecida como medula óssea amarela. Aqui nós temos o Você Sabia, falando um pouquinho mais sobre a medula. O termo medula é usado em biologia para se referir à porção central de um órgão, então a parte interna de um órgão. Por exemplo, a medula vermelha se refere à região central dos ossos, e ela é responsável pela produção das células sanguíneas. A doação de medula, que muito se ouve falar na mídia, ou em casos de leucemia, refere-se a essa medula, não a espinhal. A propósito, a região periférica de um órgão recebe o nome de córtex. A região mais extrema, né, da superfície ali é chamada de córtex. Outra confusão muito comum é considerar a medula e a coluna como sinônimos. Elas estão relacionadas, é verdade, mas são órgãos diferentes. A medula espinhal pertence a todo o sistema nervoso, enquanto que a coluna vertebral é a parte óssea que protege a medula espinhal.